Fala para o seu irmão, há poder na unidade. Queridos, só que infelizmente o sistema desse mundo, Babilônia, ela contradiz a palavra de Deus. Quando falo Babilônia de uma forma figurada, quando a gente fala de Egito, o sistema desse mundo, ele contraria exatamente esse poder que Deus tem expectativa sobre a sua igreja. E por que falo isso? O sistema desse mundo, ele tem nos alimentado e impulsionado a ver cada vez mais de uma forma solitária, de uma forma isolada. Prova disso é a maneira que nós tratamos os nossos smartphones, os nossos celulares. As pessoas, a gente louva a Deus por toda a tecnologia, isso tem o seu devido valor e espaço em nossa vida, porém o mau uso dela tem sido nocivo para os nossos relacionamentos interpessoais, não somente na linha horizontal, mas como também na linha vertical, no meu relacionamento com o meu próximo, como também o meu relacionamento para o meu Deus. Então você vê que as pessoas estão se isolando cada vez mais. As pessoas utilizam o celular e como fosse o seu mundo, nessa pequena tela, e elas ficam concentradas. Onde pessoas arrumam até mesmo o celular como uma forma de fuga, para não se relacionar com as pessoas. Eu estava vendo um bate-papo, um podcast, que foi muito rapidinho, do Francis Chan com o Douglas Gonçalves. Ele escreveu um livro muito legal chamado Até que Sejamos um Só. Então ele fala exatamente isso. Eu estava lembrando a minha época, lá da adolescência, quando você ia, às vezes para uma festinha, era convidado, né? Você chegava no lugar, você tinha que interagir com as pessoas, senão você ficava o quê? Deslocado. Hoje em dia as pessoas têm o celular como uma fuga. Eu não quero me relacionar com ninguém, eu olho para aqui, para a tela do meu celular, e ali é uma forma de dizer que eu estou aqui ocupado, estou distraído com alguma coisa. Então muitas pessoas, a nossa geração, infelizmente, por não ter exatamente esse equilíbrio em gerenciar exatamente algo que pode ser de valor para a nossa vida, tem sido nocivo para os nossos relacionamentos, para com Deus, como também para com o nosso próximo. Por exemplo, muitas pessoas têm uma oração, uma meditação na palavra de uma forma muito rasa e muito fraca. Porque as pessoas às vezes meditam na palavra com o celular do seu lado, ou então estão orando, mas qualquer coisa ela para atender um telefone, para responder uma mensagem. As pessoas elas ficam sem o foco no Criador, sobre o Eterno, sobre ouvir a voz de Deus, em ter um relacionamento com mais profundidade. Então muitos estão tendo as suas orações, as suas meditações na palavra, exatamente por causa das distrações. Então o sistema desse mundo, ele tem nos empurrado exatamente para ver cada vez mais sozinho. A gente acredita que muitos não precisam mais de ninguém. Eu tenho meu mundo e já é o suficiente. E isso é um grande engano. Isso quebra o poder da unidade. Provérbios capítulo 18, no versículo 1, fala: aquele que se isola, ele se insurge contra a própria o quê? Sabedoria. Então, se eu acho que eu não preciso de unidade, se eu não preciso de comunhão, eu estou na contramão da palavra. Se para o mundo isso é algo natural, nessa cultura da Babilônia, do Egito, a qual nós vivemos nesse mundo, nós queremos dizer para você que nós temos uma cultura, e essa cultura se chama a cultura do reino de Deus, onde Paulo me diz em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos aquilo que é bom, agradável e perfeito. Para mim viver aquilo que é bom, agradável e perfeito de Deus na minha vida, na minha casa, como família, no meu relacionamento, está condicionado a uma renovação da mente. Fala para o seu irmão, você não foi chamado para seguir a cultura de Babilônia, desse mundo. Nós temos uma cultura, e a cultura é do reino. Então a gente precisa de foco. Então muitas pessoas, por não ter mais foco, os seus relacionamentos estão enfraquecidos, alguns até mesmo adoecidos, disfunção em sua casa, em sua relação conjugal.
A geração hoje, cada vez mais, estão se tornando antissociais. As pessoas não têm agora aquela coragem de se relacionar com o outro, olhar nos olhos, tornando uma geração tímida, insegura, uma geração ansiosa, precipitada, porque acha que a vida tudo é um clique, ou então um levantar de páginas. Nós temos que ter o cuidado que o sistema do reino não funciona dessa maneira. A nossa cultura não é desse mundo. A nossa cultura, ela vem dos céus. Aleluia! Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Então muitos estão às vezes conectados tanto no virtual, mas desconectados totalmente do mundo físico. Pessoas em praça de alimentação, você vê muito isso, onde tem família que ninguém se fala, cada um com um smartphone na mão, cada um interagindo com pessoas que estão longe, mas aqueles que estão perto estão cada vez mais se afastando. Pessoas que têm dificuldade de gerenciar o seu tempo. Os brasileiros ali na estatística, a média que estão ficando na rede social, em seu smartphone, telefone, seja no WhatsApp, seja no Facebook, meu irmão, uma média de 9 horas. Se nós estamos 9 horas diante de uma tela, o que a gente está fazendo com o restante do nosso dia? Pessoas se tornando cada vez mais improdutivas, aquilo que realmente edifica, aquilo que tem peso, tem valor, estamos deixando de lado. Relacionamento, ler um bom livro, ter comunhão com Deus. Então a nossa cultura não é desse mundo. Deus ofereceu uma nova cultura para o seu povo, para a sua igreja, e nós não podemos nos conformar com esse sistema que está corrompido, está falido e vai de mal a pior. Então Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Fala para o seu irmão, precisamos ter autocontrole sobre essas distrações. Então há um poder da unidade. Paulo vai me dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, 17, que aquele que ajunta com o Senhor se torna o quê? Um só. Se você se ajunta com Deus, querido, não tem principado, nem potestade, nem demônio, nem homem algum nessa terra para te parar. Porque aquele que se ajunta com Deus se torna um só. Aleluia! Mas há poder também entre os nossos relacionamentos, como irmão em Cristo, como família. Quantos compreendem isso? Jesus certa vez fez uma oração linda, maravilhosa, apaixonante ao Pai. Essa oração foi chamada como oração sacerdotal. No capítulo de João, capítulo 17, no versículo 11 ao 15, depois vou dar um pulo lá para o 22, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11, vou botar isso aí, Corrigida Fiel. Jesus, ele orando. Pastor, por que essa oração é chamada uma oração sacerdotal? Porque foi a oração mais longa registrada nas Escrituras Sagradas feita por Jesus. Jesus com certeza orou muito mais do que essa oração, mas a oração registrada mais longa exatamente foi essa, e por isso ela é chamada uma oração sacerdotal. O que Jesus orou? Jesus, ele disse: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Para quê? Fala assim, para quê? Propósito. Para que sejam um assim como nós. Aleluia. Não peço que tires do mundo. É esse mesmo? Não peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica na tua verdade. Aleluia. Não, perdão, passa no 15. Pula para o 15 então. Não peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Continua. Não são do mundo, como eu do mundo também não sou. O que mais? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Receba isso. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quantos aqui creem em Jesus? Diga glória a Deus. Novamente ele diz: para que todos, fala todos, sejamos um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que a mim me deste. Para quê? Para que sejam um, como nós somos um.
Jesus, ele ora para que a sua igreja venha se manter numa unidade. Ele ora aqui ao Pai, uma oração apaixonante, antes de ser preso, antes de ser entregue na mão dos romanos e ser crucificado. Jesus, ele faz essa oração sobre os discípulos. E um detalhe muito importante: Jesus não somente orou por eles, mas para todos aqueles que haviam de crer no seu santo nome. Ou seja, eu me sinto feliz que Jesus orou pela minha vida. Ele orou pela minha vida para todos aqueles que um dia eu creio no seu nome. Ele fala, e oro para que a igreja, para que as famílias, para que esses irmãos possam viver o quê? Em unidade. E qual o propósito disso? Para que o mundo creia que tu me envias. Vamos ser, irmão, o poder da unidade. Ainda que nós louvamos a Deus, ainda que nós adoramos ao Senhor, nós celebramos, temos prazer e alegria nisso. Ainda que nós viemos a promover eventos, conferências, estudos, Deus, ele fala que a igreja dele será conhecida quando ela anda em unidade. Nós precisamos andar em unidade. Pastor, por que o senhor quer trazer essa mensagem nessa noite? Porque eu fui inspirado por Deus. Nós estamos crescendo. Cada dia que passa, Deus tem acrescentado em nossa igreja. Agora é o seguinte, uma coisa que a gente tem que se afirmar: nós precisamos ser um em Cristo. Nós precisamos ter a mesma visão. Estamos no mesmo propósito, a mesma fé, o mesmo Deus que é Pai de todos, que significa que nós somos família de Deus. Nós não somos uma empresa, nós somos uma família em Cristo, cumprindo uma missão. Então, queridos, em nome de Jesus, Jesus orou por isso. Jesus, ele diz, da mesma forma como somos um, que eles também possam ser um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus pediu ao Pai para o cumprimento do propósito, querido. Então eu quero aqui, exatamente, mostrar para você o poder da unidade, algumas passagens bíblicas que vai abrir seu entendimento. Como é importante nós mantermos unidos. Quando eu me lembro, querido, daquela passagem, o livro de Atos, quando Deus, ele anunciou para que todos ficassem em Jerusalém, até que do alto todos viessem a ser revestidos do poder de Deus. Jesus falou que a promessa de Joel, citada no capítulo 2, iria se cumprir. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas no período de 40 dias, mas somente 120 testemunhas atenderam e foram obedientes àquilo que Deus disse. Deus falou para todos, mas todos que estavam ali unânimes, no mesmo propósito, na mesma missão, de quê? De receber a plenitude do Espírito, derramamento do Espírito Santo, onde todos ali foram cheios da presença e eles começaram a falar em línguas. Todos foram revestidos do poder de Deus, não somente os 12 apóstolos, mas pela minha fé conjecturamos a mulher do fluxo de sangue, Bartimeu, pois eram 120 testemunhas que estavam unidas no mesmo propósito. Pessoas talvez diferentes, com personalidades distintas, mas pessoas que estavam na mesma visão, no mesmo propósito. Porque viver em unidade não significa ser igual, mas estamos unidos na mesma fé, na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo objetivo em Deus. E essas pessoas todas experimentaram o poder da unidade, o revestimento de poder. Quando nós olhamos para o crescimento da igreja, em Atos capítulo 2, no versículo 46, Atos capítulo 2, no versículo 46 ao 47 diz assim: perseverando, unânimes, fala comigo, unidos. Eles estavam unidos, primeiro de propósito, visão, todos os dias no templo e partindo em pão nas celas, nas casas. Comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Unidos no propósito, comiam juntos no templo, nas casas, eles estavam com o mesmo propósito. E por causa disso, dessa unidade, foi experimentado o poder da unidade, onde gerava o crescimento da igreja todos os dias, o Senhor assim acrescentava.
A unidade há poder. Isso exatamente se cumpriu o que Jesus disse em João 17, que viemos a ser unidos para que o mundo venha me conhecer. E aconteceu isso também na igreja primitiva. O Senhor acrescentava a cada dia. Quando nós olhamos para Atos capítulo 4, versículo 24, depois vamos pular para o 29, Atos 4, 24 diz: no momento que Pedro e os discípulos estavam perseguidos por pregar a palavra, realizar milagres e sinais e maravilhas, a palavra diz: e ouvindo ele isto, unânimes, eles se uniram devido às perseguições e levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo aquilo que neles há. Vamos agora pular Vamos lá pular para o 29, para otimizar o tempo. Eles começaram a orar, a clamar a Deus. O versículo 29 em diante diz: agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Continuando: enquanto estendes a tua mão para curar, para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E o poder, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Mais uma vez experimentamos o poder o quê? Da unidade. Ameaçados, perseguidos pelas autoridades religiosas, operando sinais, eles temeram ao Senhor, temeram exatamente pelas ameaças que estavam sofrendo, mas eles vão a Deus, clamam a Deus, e Deus intervém com aquele poder onde o lugar se move. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com ousadia a palavra, com sinais, como também maravilhas. Então há um poder, querido, nessa unidade. Há um poder. Quando nós olhamos aqui para a última passagem no Antigo Testamento, isso não é algo somente neotestamentário do Novo Testamento. Podemos observar também em 2 Crônicas 5, no versículo 13 e 14. 2 Crônicas 5, 13 e 14. Segunda Crônicas, capítulo 5, 13. Aconteceu que quando eles uniformemente, unidos, tocavam as trombetas, cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo, louvando o Senhor, levantou eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, louvando o Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Mais uma vez falando sobre a unidade. Estávamos unidos no tempo que Salomão consagrou o Senhor, e naquele momento da consagração e adoração e oração, Deus o visitou, e aquele lugar se encheu da glória, onde os sacerdotes não puderam se manter de pé devido a tanta glória de Deus naquele lugar. Então há um poder, querido, na unidade, e essa unidade que Deus ele deseja transmitir para todos nós. Então, querido, em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 7, Efésios 4, 1 ao 7, Paulo fala algo à igreja, e poucas vezes você vai ver Paulo utilizando o verbo rogar, não era de costume, poucos momentos, e quando usa esse verbo rogar, significa chamar a atenção, ele queria clamar, ou seja, chamar a atenção da própria igreja. Rogar significa implorar. Então ele roga a igreja de Éfeso, dizendo: pois eu preso do Senhor que andeis como é digno da vocação como foste chamado. Paulo está falando que existe uma maneira de servir a Cristo e de seguir a Jesus, de uma forma digna a qual nós fomos vocacionados, chamados. Que maneira é essa? Eu devo andar com todo o quê? Humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Continua, por favor. Procurando guardar, diga comigo, a unidade do Espírito. Agora fala para mim, pelo vínculo da paz. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Querido, o que mais nós temos promovido em nossos lares, em nossa família, na igreja, seja em seus pequenos grupos? Nós temos promovido mais a paz
ou a discórdia. O próprio Senhor fala que nós devemos manter, temos que fazer de tudo para manter esse vínculo, exatamente dessa unidade, através do quê? Da paz. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, fala que bem-aventurado os pacificadores, felizes serão, próspero, bem-sucedido, aqueles que são pacificadores, aqueles que promovem a paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. Quantos filhos de Deus estão aqui presentes? Então nós precisamos exercer a paz. O que nós mais promovemos são discórdias ou são realmente a paz que Deus espera e tem expectativa sobre o seu povo, sobre a sua igreja? Paulo ele roga, ele chama atenção, ele implora, exatamente para que a igreja venha andar. E uma coisa interessante, junto com essa paz, ele fala de humildade, mansidão, longanimidade, suportando em amor. Paulo nada mais está falando do que o fruto do Espírito. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito, o relacionamento que eu tenho com Deus, ele é o quê? Vamos ver lá? 5:22. O fruto do Espírito é o quê? Amor. Fala comigo, amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, moderação, domínio próprio, amabilidade. Nós precisamos, quando eu tenho um relacionamento com Deus, isso vai sendo produzido na minha vida. Francis Chan falou uma coisa muito legal, ele também pega pesado às vezes, mas é verdade. Ele vai saber o seguinte: se nós não alimentarmos a unidade, ou se nós fazemos pouco caso da unidade, negligenciamos esse assunto, é porque talvez nós não temos o Espírito Santo na nossa vida. Porque na verdade, querido, todo fruto do Espírito é exatamente para mantermos a unidade. Todo fruto do Espírito é para o outro, não é para você. É como a árvore que produz fruto. A árvore não come do seu próprio fruto. O fruto é para ser comido por alguém e não pela árvore. A longanimidade é para ser o quê? Ânimo longo com o meu próximo. É amar meu próximo. É ter bondade, é ser manso, ter domínio, temperança. Isso tudo vai ser utilizado o quê? No meu relacionamento interpessoal com as pessoas. Então, quando eu tenho um fruto, se Jesus habita em mim, o Espírito Santo está em mim, esses frutos têm que surgir na minha vida. Porque Deus ele promoveu exatamente o fruto para mantermos a unidade na igreja, a lidar com os diferentes. Nós temos a tendência de querer lidar somente com aquela pessoa que é igual a nós, que tem a mesma personalidade, que pensa igualzinho a mim, talvez você pense dessa forma. E não devemos ser assim, porque nas diferenças nós crescemos. É com aquela pessoa mais difícil que o teu amor vai ser aperfeiçoado. É no momento, às vezes, da injustiça que você vai praticar o domínio próprio. Ter mais longanimidade, ser temperante. Então, Deus, ele se revela através da sua palavra. Conhecemos a Deus através da palavra, conhecemos a Deus através da oração, mas também conhecemos a Deus através de pessoas. Porque Deus usa pessoas para transformar também vidas. Para aperfeiçoar o meu caráter. Para ser esmeril na minha vida, para o meu crescimento espiritual, para me forjar como um cristão. Paulo, quando teve no caminho de Damasco, querido, ele teve encontro com Jesus, mas não ficou somente naquele relacionamento Paulo e Jesus. Jesus ele fala para Paulo: Paulo, o seguinte, você teve encontro comigo, se converteu, legal, você vai ter uma experiência, você vai descer a rua, você vai encontrar com um homem chamado Ananias, e Ananias vai direcionar você para meus irmãos, para uma igreja, para você ser forjado como um cristão. Então ele passou para Ananias, foi discipulado por Barnabé, e Paulo ele foi forjado como homem de Deus dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro de um relacionamento com irmãos. Então Deus ele usa pessoas. As nossas diferenças também nos constroem. Quantos estão entendendo? C.S. Lewis ele fala uma palavra muito legal, que Deus é tão grande que se revela através dos membros do seu corpo, que cada um de nós como igreja. Qual é a quantidade de crente que tem no mundo? Deus ele se revela através de cada um. Cada um tem a sua personalidade, a sua singularidade. Então Deus é tão grande que cada um vai revelar. Cada um, eu tenho um pouquinho de você, você tem um pouquinho de mim, eu vou trocando com você e juntos nós vamos crescendo.
Porque isso é crescimento. Porque na unidade há poder. Quando você tem um relacionamento com homem com homem, não tem resultado. Relacionamento com mulher não tem resultado. Mas relacionamento com diferente tem resultado, produz fruto. O positivo e negativo é para dar certo. Não é dois negativos e dois positivos. Vai sair coisa ruim. Então a diferença nos constrói. Você pode escolher com quem você andar, se tornar mais íntimo, mas nós temos que nos relacionar com todos. Com todos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus está usando aquela pessoa para se revelar a mim. Onde estão entendendo? Diga glória a Deus. Então fala para o seu irmão, há poder na unidade. Há poder na unidade. Então, gente, há poder da unidade. Deus, ele trabalha na unidade, enquanto o diabo, ele trabalha na desunião. Deus, ele trabalha na comunhão, o diabo trabalha na divisão. Então a gente tem que estar muito atento. Existe algo que a gente vê o poder da unidade, até mesmo fora do propósito de Deus. Como você entende que a unidade, ela tem poder? Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 11, a construção da Torre de Babel, alguns homens ali, tiveram um planejamento, um plano de construir uma alta torre. Em Gênesis capítulo 11, do versículo 5 ao 7, você vai ver o poder da unidade até fora do propósito de Deus, e você vê que é algo que tem poder. Então desceu o Senhor para ver aquela cidade, a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma o quê? Língua. Fala assim, mesma língua. Unidade. E isso começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Mesmo eles fora da presença, do propósito, Deus está falando, olha, estão tão unidos, eles estão falando a mesma língua, o intento deles estão conseguindo, ninguém pode impedir isso, a não ser o que? O próprio quê? Deus. Ele fala, ei, deixamos e confundamos ali a sua língua. Daí nasceu o nome Babel, que é confusão o quê? De línguas, para que não entenda uma língua do outro, ou seja, para que não haja tanta unidade, para eles não crescerem no seu intento. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então você vai ver o poder da unidade é tão poderoso, que mesmo fora do propósito, o negócio começa a dar certo. Deus tinha dado uma orientação ao povo após o dilúvio, de se espalharem sobre a terra, mas esse grupo de pessoas, não, vamos crescer, vamos ter fama, vamos ser conhecidos por todas as cidades, vamos crescer aqui uma grande torre, edificar, para que o nome viesse dele ser louvado e glorificado. Algo, uma ostentação. Deus, ele olha aquilo, não concorda com aquilo, porque a visão e o propósito de outro era outra coisa, e Deus interviu naquela situação. Agora, se andar em unidade, mesmo fora do propósito, é poderoso. O que fará se você andar no propósito com Deus em unidade? Na direção de Deus, naquilo que Deus está dizendo, naquilo que Deus está falando. Então nós temos que ter essa visão. Fala para o teu irmão, vamos manter a nossa unidade. Aleluia. Então, queridos, algo muito tremendo, porque a intenção do diabo é quebrar algo tão poderoso, tão precioso, a unidade, seja nas famílias, seja na comunhão dos. O reino dividido não subsistirá. A família dividida, ela não resiste. A casa dividida está enfadada ao fracasso. Então Deus, ele opera a unidade, enquanto o diabo, ele opera o que? Na divisão. Efésios 4, 27 fala que nós não devemos dar lugar ao diabo. Como tem, irmão? Não dá lugar ao diabo. Tudo aquilo que você possa fazer para manter o vínculo, ou seja, da paz, dessa unidade do Espírito, você deve fazer. Tudo aquilo que cabe a você, faça você. Amém, queridos? Nós temos que fazer, nós temos que exercer isso. Então, o modo que nós relacionamos de uma forma horizontal, e muitas pessoas às vezes negligenciam andar em unidade, isso vai afetar no seu relacionamento vertical. A forma que nós lidamos com o nosso próximo, com a nossa família, com o nosso irmão, isso vai influenciar de uma forma positiva ou negativa o nosso relacionamento para com Deus. A pergunta é, por que Deus ele fala tanto sobre perdão? Exatamente para a gente manter o quê? A unidade. Porque a perdão gera divisão. A perdão traz prejuízo para a nossa vida, para a nossa casa, divisão.
né? A falta de perdão, sim, ela traz prejuízo, perdão. Em Mateus capítulo 5, no versículo 23 ao 24, Mateus capítulo 5, 23 ao 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta o que? A tua oferta. Jesus aqui falando exatamente sobre perdão, ele fala, olha, quando você vier trazer a oferta no altar, Deus quer receber a nossa oferta, sim ou não? Sim. Deus tem prazer, é uma forma de honrar a adoração ao Senhor? Sim. Agora ele fala, mas se você lembrar que tem algo contra o seu irmão, contra o seu cônjuge, com o seu filho, com alguém, deixe sua oferta aí guardadinha, reconcilia-te primeiro com ele, depois traga a sua oferta e me ofereça. É como o pai, querido, entenda bem, você é pai, você tem filhos, e os teus filhos começam às vezes ali, né, a brigar um com o outro, criar uma inimizade, uma briga, e você se entristece, porque o pai não quer ver a inimizade entre os filhos. Uma coisa que dói no coração do pai é ver uma divisão da vida dos próprios filhos, partidarismo. Um briga com o outro, não se fala, tem as suas queixas. Aí às vezes o filho sabe que está vacilando, mas não quer também entristecer o pai, aí ele fala, dá um presente, vou dar um presente ao meu pai para agradar ele. Estou errado com meu irmão, mas meu pai não tem nada a ver com isso, vou dar um presentinho para ele, para alegrar o coração do meu pai. E o que acontece? O pai vai pegar aquele presente, vai olhar, filho, olha só, eu amo esse presente, mas para mim o melhor presente é você viver em unidade com seu irmão. O melhor presente é que vocês vivam bem, que vocês amem um ao outro, se respeitem, independente das suas diferenças, porque filho não é igual. A igreja ninguém aqui é igual, somos distintos, somos diferentes, mas somos unidos pelo mesmo propósito. Aleluia! Então depois traga a sua oferta. Então, querido, a unidade é poderosa até mesmo no nosso relacionamento conjugal. A palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Para quê? Para que eu devo honrar minha esposa, tratar ela com sabedoria, para que não sejam impedidas as nossas o quê? Orações. Então, querido, quando há uma unidade dentro de casa, e quando Deus está pedindo entre eu e a minha, o que? Esposa, nós estamos chamados a uma só o quê? Isso significa que somos iguais? São duas pessoas distintas, mas estamos unidas pelo mesmo propósito. Temos a diferença? Com certeza. Mas nós temos que manter o nosso vínculo, né, nessa unidade do Espírito, esse vínculo da paz. Nós temos que buscar viver bem um com o outro, não somente para ter uma harmonia no meu relacionamento conjugal, não somente também por as minhas orações serem impedidas, mas para também não dar legalidade no mundo que? Espiritual, para que o meu casamento não venha a ser exposto ao mal, porque o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E aonde encontra a legalidade ele entra, aonde tem uma brecha, onde passa um boi, passa uma boiada, e aonde passa um demônio, passa o inferno inteiro. Então ele fala, olha, vocês precisam estar unidos, fechem as brechas, para que as suas orações não venham a ser impedidas, para que você não possa estar exposto ao quê? Ao mal. Então Deus ele quer trazer um lugar de segurança para mim e para você. E por isso que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Isso. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo quê? Parecer. Amém, queridos? Na unidade Deus opera, na divisão o inimigo prevalece.
Então, Tiago, capítulo 3, eu quero que você preste atenção, do versículo 13 ao 17, Tiago 3, do versículo 13 ao 17. A palavra faz uma pergunta à igreja essa noite. Tiago 3, versículo 13 e 17. 13. Tiago 3, versículo 13. Isso. Quem dentre vós é sábio e entendido? Uma pergunta. Quantos aqui é sábios? Diga glória a Deus. Eu vou fraco, irmão. Pastor, não sei o que está por vir aí. Papai, não segura. Quem dentre vós é sábio e entendido? Aí começa aqui. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tende amarga inveja, sentimento faccioso, vem de facção, divisão, intriga, briga, em vosso coração não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Aí ele começa a dizer: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito de divisão, facção, onde não há essa unidade, ali é o que? Perturbação e toda obra perversa, exposição ao mal, irmão. Mas a sabedoria que do alto vem, ela é primeiramente o que? Pura. Depois pacífica, promove paz. Moderada, tratável, cheia de misericórdia. Tiago está nos ensinando exatamente como deve ser o trato nosso como cristão. Como lidar com as pessoas, com mansidão, com sabedoria. Fala para você, irmão, não devemos ser ignorantes. Uau! Deixa aqui só explicar algo para vocês. O que acontece é o seguinte: quando a gente fala ignorante, às vezes a gente não tem carinho para assim, o irmão é ignorante. Primeiro, entenda o que significa ignorante. Ignorante é um tolo. Por quê? Ele não tem o conhecimento e por isso ele vive na ignorância e por isso ele peca. Porque ele desconhece, não tem o conhecimento. Ignorância é trevas, conhecimento é luz. Até lembrar, conhecimento significa luz, né? Iluminar o nosso entendimento. Então, há remédio para a ignorância quando eu começo a ter o conhecimento revelado. Então, não é o caso de eu ter o conhecimento e ser aquela pessoa ignorante, não. Se você já tem o conhecimento e continua permanecendo, vivendo dessa forma, o problema não é mais ignorância, é estupidez. Você já sabe, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, mas você se nega em submeter a Cristo. Então ele fala com mansidão e sabedoria. Então, querido, a gente precisa entender. Então eu tenho que entender o seguinte: e tem o iracundo. O que é o iracundo? Aquele que só vive com raiva dos outros. Qualquer coisinha se explode. Qualquer coisinha é pavio curto. É ignorante? Não, é estúpido. Meu irmão, o que é o iracundo? Significado. Pode ir lá botar lá, pesquisar lá que eu pesquisei. Significado: gênio difícil. Se enraivece com facilidade. Se enraivece com facilidade. Raiva excessiva, repleto de rancor. Deus está falando aqui, ó. Essa sabedoria não vem do alto. Essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. Você nasceu para ser instrumento de Deus e não do diabo. A cultura não é de Babilônia, a cultura é do reino de Deus. Somos filhos de Deus, carregamos o DNA de Cristo e o Espírito Santo ele habita dentro de mim e dentro de você. Então, independente, meu irmão, se é difícil. Pastor, tem pessoas que têm aquela coisa: eu vou sair da igreja porque não me dou com A com o meu ser. Amar não significa isenção de diferença. Amar não significa isenção de problemas. Amar é quando tem um problema e você resolve. Se você tem 10 filhos na sua casa, cada um tem uma personalidade diferente, porque talvez ele fez algo que você não agradou, ou é diferente de você, que tem a personalidade diferente de você, ele vai deixar de ser filho?
Mas se você tiver maturidade, você vai resolver isso em amor. Porque nas diferenças eu e você crescemos. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, querido, que eu não venha a ser nem estúpido, nem ignorante e nem iracundo, mas que eu venha a receber a sabedoria do alto, que primeiramente ela é pura, ela é pacífica, ela é equilibrada, moderada, tratável e cheia de misericórdia. Pastor, mas eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Vem então para aqui a sala de intercessão, 18h19, que a gente vai colocar a mão na sua cabeça e vai expulsar esse demônio em nome de Jesus. Não tem jeito, irmão. Quando você fala assim, eu não consigo, você está dizendo porque eu não quero. Porque, querido, às vezes a gente trata as melhores pessoas que mais amamos, são as mais que nós ferimos. A gente não faz isso às vezes com pessoas diferentes no trabalho, que você tem tanta intimidade. Pastor, eu estou nervoso, estou temperamento, tá. Aí o pastor, quando pega o telefone e liga para sua casa, oi pastor, tudo bem? Então tu tem domínio próprio, irmão. Mudou, virou uma moça. Isso prova que você tem domínio. Você não faz porque você não quer. Aleluia. E nós temos um amigo chamado Espírito Santo, que é o nosso ajudador e conselheiro. Aleluia. Ele está na minha vida para produzir o fruto do Espírito, para mim manter a unidade, o vínculo da paz. Ele tem temperança, domínio próprio, amabilidade, longabilidade. Ele tem isso para nós. Uma coisa, querido, você irá no dia, acontece, irai não pequeis. Uma coisa é você viver constante alimentando o diabo. Ah, porque eu sou assim. E aí, vai se conformar? Não vos conformeis, nós temos uma cultura do alto. Não vos conformeis com este mundo. Esse mundo está de mal a pior, vai de mal das pernas. Mas transformai pela renovação do vosso o quê? Entendimento. Para que experimenteis o quê? Aquilo que é bom, agradável e perfeito da vontade de Deus. Então, amar, querido, é fugir dos problemas. E uma coisa eu quero dizer para você: pessoas, quando você tem diferença, segundo estudo feito, quando você fizer aquela coisa, passa a pessoa aqui, então com ela. Foi feito um estudo seguido. Geralmente, aquela pessoa reflete algo de você. E você entra em conflito. E você não gosta daquilo e você aquele reflete, é um espelho para você. Pegou isso? Aquilo que você não gosta, não tem aquilo. Fizeram um estudo e chegaram a uma conclusão. Geralmente é porque a pessoa reflete algo negativo de você, espelha você. E você entra em conflito quando está com ela, porque você se vê nela. Fala para o teu irmão, Deus ama a humanidade, mas Ele abomina a desunião. Prova disso? Provérbios 6, do versículo 16 ao 19. Provérbios, livro da sabedoria, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. Olha só, 6 coisas, fala 6. Que o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Ele não só odeia não, ele abomina. O quê? Ele odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Agora a 7ª, última: aquele que semeia contendas entre irmãos. Eu estava vendo exatamente as pessoas pensam: Deus abomina. Não você é feitiçaria pior do que isso, não. Adultério. Os pecados cabeludos aí que a gente conhece, né, irmão? Mas ele fala: eu abomino as pessoas que promovem condenação, que não buscam manter a unidade. Queridos, essa palavra é para você e para mim. A gente tem que vigiar aquilo que sai da nossa boca. Amém?
É como eu disse, às vezes a pessoa, por não ser igual a nós, ou parecida da minha forma de pensar, a gente é descaminha. Só que Deus usa diferente para tratar conosco. A igreja, o grupo hoje são os reformadores, os batistas, presbiterianos, são conhecidos por aprofundarem na palavra. Mas existem os pentecostais, que às vezes gostam mais do fogo, do mover do Espírito Santo. Aí eu sou reformador, sou batista. O outro, eu sou assembleia, fogo puro, negócio de unção. Se a gente misturar os dois, vai se tornar uma bomba. A gente pode aprender um pouco, porque somos membros de um corpo. Ele tem um pouquinho de Jesus que eu não tenho. Eu tenho um pouquinho de Jesus que talvez ele não tenha. Porque a revelação de Cristo é tão grande que Deus ele manifesta da sua multiforme graça através da vida de muitos. E Deus vai cooperando para o nosso crescimento, forjando Cristo em nós, aperfeiçoando o nosso amor, gerando o fruto que é preciso. Como é que eu vou ter temperança com pessoas que são iguais a mim? Tá tudo bem, meu irmão, vem uma vibe, legal. Estamos juntos, misturados. Mas aquele que contradiz a você, pisa no teu carro, meu irmão. Tu ora por ele, meu irmão, e o cara faz tudo errado. É nesse lugar que Deus está fazendo o crescimento na sua vida. É nesse lugar que Deus está te maturando, botando você no forno para você crescer. Deus usa situações para o cumprimento de um propósito maior. Só que às vezes a gente não enxerga isso. A gente presta a nossa língua para falar mal. Não é isso? É isso? O que você acha do pregador tal? A gente vai e presta. Não, o pregador tal é isso. Não, é isso. Não. O que você acha da igreja tal? E a gente bota, irmão, o que a Bíblia fala? Eu odeio pessoas que semeiam contenda entre os irmãos. Sabe por quê? Você pode estar matando a vida do outro. E a Bíblia fala lá em Coríntios: ai daquele que destruiu o templo de Deus. Eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente pode destruir a pessoa quando a gente pode falar algo errado, de uma forma errada. E a gente precisa o quê? Ter mais essa disciplina, vigiar com nossas palavras. Quando Paulo fala ao Coríntios, não destruir o templo, está falando do comparinando no contexto. A igreja está passando por uma divisão. E ele fala: ai daquele que está promovendo essa divisão, que está destruindo o templo do Espírito Santo. Porque eu sou o templo, meu irmão também é templo. Independente da diferença, se ele está maduro ou não está maduro, eu não posso ter divisão com o próprio Espírito Santo que habita no outro. Como é que eu posso rejeitar se o Espírito Santo está na vida dele? Como é que eu vou deixar de te amar se o mesmo Espírito está na vida dele? Como ali Pedro olhou para Cornélio e as pessoas, Pedro ficou naquela religiosidade, vou pregar por um jeitinho. Deus quebrou aquela religiosidade, aquele legalismo. Pedro vai lá, pega para Cornélio, um homem apaixonado por Jesus. Ele ora, dava esmola para os pobres, buscava a Deus. Daqui a pouco, ali naquela casa ora, todos foram cheios, batizados no Espírito Santo. E agora? Como é que eu posso negar? Se Deus não está na vida dele, porque até mesmo eles foram cheios e falaram em línguas. Não podemos negar que o Espírito na vida dele. Então, meu irmão amado e querido, amar, superar as diferenças. As diferenças. Você escolhe quem você vai ter vida. Agora você tem que ser com todo mundo. Não posso discriminar as pessoas. Ele carrega o Espírito Santo, está na minha vida, está na vida dele. Quantos estão entendendo isso? A gente não pode relativizar algo que está considerado por Deus tão sério. O que semeia contenda entre irmãos, isso é algo abominável aos olhos de Deus. Não tem o que falar, vai ler Estadão de São Paulo. Vai ler jornal, irmão. Não tem para falar o bem, não fale o mal. Entrega na mão de Deus. O que isso vai cooperar? O que isso vai edificar? Você está dando lugar ao diabo. Aleluia! É algo que é sério demais. Fala para o seu irmão: não aprendemos sendo cristão sozinho. Tu acha que Cristo vai ser forjado sozinho? Eu amo Jesus, mas desprezo a noiva. Jesus, eu sou teu, não vou na igreja, mas sou Deus. Eu oro a Deus em casa, pastor. Eu leio Bíblia em casa. De vez em quando está de bênção.
Sou de Deus. Se você diz que ama o noivo, mas despreza a noiva, você está na contramão da palavra. Vai chegar naquele grande dia, Jesus, e aí, meu filho? Jesus, eu te amo, mas a tua noiva, rapaz, infelizmente já está aqui comigo, a minha noiva. Eu não vou permitir que você, que odeia a minha noiva, venha habitar junto comigo. Quantos estão entendendo? Então, nós não aprendemos sendo cristãos sozinhos. Vamos, irmão, precisamos de uma comunidade. Conhecemos a Deus através da palavra, querido, da oração e também dos outros. Você aprende com os outros. Deus usa os outros para aperfeiçoar o nosso amor. Amém, querido? Então, os relacionamentos são essenciais para formar Cristo em nós, né? Eu estava vendo uma coisa interessante que fala que a raça, né, que ela é mais resistente de cachorro, é o vira-lata. O pitbull é mais forte, né? Mas o vira-lata é mais resistente. Sabe por quê? É misturado. As diferenças geram resistência na gente. Aleluia! Vocês tornam mais resistentes. Forja o Jesus em nós. Aperfeiçoa o nosso amor. Nossas diferenças nos deixam mais resistentes. O diferente nos faz crescer, querido. Guarda isso no teu coração. Então, querido, o Espírito Santo, ele está em todos nós. Nós que professamos a mesma fé em Cristo, somos irmãos em Cristo. E se o irmão não é igual a nós, isso não pode ser motivo de discriminação. A gente precisa amar. Amém? Então, querido, eu convido você a ficar nesse momento de pé em nome de Jesus. Quero orar sobre isso. Nós devemos amar, respeitar a todos. Amém? Quantos entendem que cada um de nós é parte de uma revelação de Cristo? E uma coisa que eu aprendi também é o seguinte: sabe o que difere nós de outras instituições? Instituições, empresa, tem tudo aí. Instituição, tem prédio? Tem prédio. Uma instituição, ela pode ter uma música também. Uma instituição, ela pode ter um palestrante, sim ou não? Independente se ela é religiosa ou não, pode ter. Tem os coaches aí da vida? Tem. É uma instituição, talvez ali um prédio bonito. Mas qual é a nossa diferença para todas essas instituições? A base é o amor. Não é o prédio, não é a iluminação, não é o palestrante somente ali que prega a palavra, não. A igreja é conhecida pelo amor, e é isso que atrai as multidões. O mundo está carente do amor, e Jesus Cristo é revelado através de nós. Amém?